Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Muito boa tarde. Estamos iniciando mais um programa inédito. Um abraço especial para você de Sertãozinho, aqui de Ribeirão Preto, das redes sociais e do nosso site, o advjus.net. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo a doutora Fátima Galo. A doutora Fátima Aparecida Galo, ela é minha colega advogada com vasto conhecimento na área do direito de família e exerce também a advocacia com vínculo empregatício junto à UNAERP. A nossa pauta de hoje: cautelas importantes para o pedido de regulamentação de visita. Tudo isso e muito mais agora aqui no ADV Jus. Doutora Fátima, muito obrigada pela sua presença conosco aqui hoje, viu? Eu que agradeço o convite. Tá certo. É um prazer. Muito obrigado. Doutora, a gente vai falar a respeito um pouquinho do direito de família. Antes, porém, eu gostaria, aí para os nossos colegas que nos acompanham, que têm aquela aspiração também de trabalhar com vínculo empregatício, a sua opinião, né? Essa atividade é uma atividade que ela traz um certo, vamos dizer assim, um pouquinho mais de tranquilidade no tocante aos honorários, porque aí chegando no final do mês o advogado já pode contar com aquilo, né, doutor? Com relação a isso, sim. Dessa forma ela te traz uma tranquilidade, porque o vínculo empregatício, além do seu salário no final do mês, tem os benefícios, como um trabalhador normal, né? Sim. Mas é uma opção. Pois não. É uma opção que você tem de ou voltar ao seu escritório, fazer a sua carteira de trabalho e seguir à frente, né, que é viável, como a maior parte dos advogados trabalham, mas é uma opção você ter um pouco mais de estabilidade. No meu caso, posso te assegurar que foi essa a situação que me fez inicialmente a trabalhar com o vínculo empregatício. E eu adoro o que eu faço e isso me cativou, então tá certo. Então, tá tranquilo. Doutora Fátima, como que é a atividade de exercer a advocacia e também sempre ter os alunos por ali por perto, né? O pessoal de direito, a senhora tem esse contato? Como que é? Sim, direto, ali no escritório, nós orientamos os alunos nos 2 últimos anos da faculdade, de como é o dia a dia de um advogado. Sim. O que eu garanto que na minha época e na sua nós não tivemos essa oportunidade. Nós tivemos que bater na porta do juiz e aprender, né? Então ali eles têm um escritório para estar aprendendo sobre orientação de profissionais capacitados, que nós somos em 3 profissionais lá no escritório para a orientação dos estagiários. E eles já saem dali sabendo um pouco mais como lidar com o cliente, como distribuir uma ação, como acompanhar um processo, participar de uma audiência, que é o que eles fazem. Isso é muito importante. Doutora, a senhora acredita, no nosso tempo, que nem você mesmo falou, a gente saía da faculdade e as opções para a gente era principalmente o exercício da advocacia, né? A senhora acha que hoje também o pessoal que passa ali pelo seu escritório pensa na advocacia ou o pessoal pensa mais em fazer concurso mesmo? A grande maioria presta concurso, como em todas, eu acho que em todas as universidades, as faculdades de direito. Mas tem os que falam, eu vou ser advogado, eu quero abrir meu escritório, já passa um ano, voltam lá para cumprimentar a gente, olha, doutora, meu cartão. Que bom, né? Isso é uma satisfação imensa, é uma realização, né? É verdade, é isso mesmo. É uma realização. Doutora, a senhora acredita então, a gente já evidentemente que pelo que a senhora externou, dá para depreender que essa também é uma fatia a ser explorada pelos nossos colegas. Sem dúvida, eu acho assim, que tem pessoas que pensam, até falam, comentam comigo, mas se você tivesse um escritório, você poderia estar ganhando muito mais, não é? Dando a impressão até de você ser um pouco covarde ali, de enfrentar. Mas não, eu acho que é uma fatia boa, que principalmente assim, de repente para iniciantes, tem grandes empresas
né, bancos, tem o direito, eu digo que é um curso que tem um leque de opção para você exercer, né? Inacabável, né? Enorme. Então, o vínculo empregatício não muda nada nisso. Você tem total liberdade para exercer a sua profissão, a sua atividade, de repente um pouco mais de segurança, como a gente falou até agora. Mas é um leque a ser explorado, sim, não pode se desprezar de forma alguma. E eu também quero consignar que no início da minha carreira eu fui um advogado que mantive vínculo por um determinado período. Na época advogamos até para a ACI, viu, doutora? Então. É isso mesmo. Agora nós vamos entrar um pouquinho na área do direito de família, que é a área aqui da minha colega, a doutora Fátima Galo. Doutora Fátima, são várias as cautelas que o patrônio deve ter na hora de consignar um pedido de regulamentação de visita. Dentre eles, qual que a senhora reputa assim, o principal? Regulamentação de visitas? Eu acho que a principal cautela é colocar tanto o pai ou a mãe, aquele que for o seu cliente, com o pé no chão, de que o filho tem pai e tem mãe. Sim. E que o filho não é só de um e muito menos só de outro. Eu acho que essa é a primeira cautela. E dentre outras, na ação em si, primeiro, tem que se saber se a paternidade é reconhecida, ou né? Se está tudo certinho, se tem registro, tem a certidão de nascimento e tal. E depois estabelecer de uma forma coerente, que seja bom tanto para a mãe quanto para o pai, e principalmente para a criança, que o objeto dessa ação não é nem o pai nem a mãe, é a criança, na verdade. De uma forma, estabelecer dia, horário, a forma que isso vai acontecer, se vai retirar na casa da mãe, se a mãe vai levar até, se é o avô que vai buscar. Então deixar isso tudo muito claro, muito claro, porque é uma linha de direção essa ação. O certo seria pai e mãe chegar e falar, olha, hoje eu não posso ir amanhã. Tá? Eu acho que com o caminhar, com o transcorrer do tempo, numa separação, isso acaba acontecendo. Mas até lá, se os dois não se entenderem, é aquilo ali que tem que seguir. Então a coisa tem que ser muito clara, muito certa, né? Transparente, para qualquer pessoa ler e entender o que está escrito. Tá certo, é isso mesmo, doutora. Meus amigos, eu quero te convidar para que você visite o nosso site e vá lá no link Galeria. Olha, são todos os juristas que já participaram com a gente aqui do ADVJus. Vale a pena, ok? Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, vamos voltar já já. Aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado, ambiente agradável e tranquilo, espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia, 3636-1375. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca Depani Filho 137 3234 2720. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, recebendo a doutora Fátima Galo. Agora eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, doutora, a respeito da guarda, né? Da regulamentação de visita, fizesse assim, uma breve reflexão sobre esses dois temas, quando que pode pedir um, quando que deve ser feito o pedido para os dois, como que funciona, doutora? Então, o pai e a mãe, naturalmente, têm a guarda do filho. Certo. No caso de um divórcio, ou às vezes o casal, as pessoas têm o filho e não convivem junto, de um namoro, de um relacionamento. Certo. Então, nessa situação, tem que se delimitar com
com quem? Quem vai ficar responsável por essa criança? Se no momento de emergência precisar de decidir uma cirurgia, fazer uma matrícula de escola, tem que se decidir isso. Aí é o momento de se decidir a guarda, né? Que pode ficar tanto com a mãe quanto com o pai. E hoje nós temos a guarda compartilhada. Que no meu ponto de vista é um pouquinho complicada, mas ela existe essa possibilidade. Para estabelecer a guarda, obviamente, tem que estabelecer o direito de visita. Porque quem tem a guarda vai ficar com a criança, está convivendo com ela. Agora, ou a mãe ou o pai que não tem a guarda, ele tem o direito de convívio. Não só ele, como a criança tem o direito de conviver com o pai, com a mãe e com seus familiares, né? Então, aí você pode estar acumulando o pedido de regulamentação de guarda e visitas. Então, com relação à visita, tem que deixar assim, bem claro toda essa situação. Você pode acumular o pedido da guarda com a visita. Tendo que regulamentar a guarda, vem o direito às visitas. E não só o dia e horário, como a gente já havia colocado anteriormente. Como eu disse que é uma direção e vai se basear nesse documento, caso não se entre em um acordo das partes, então de aproveitar e deixar tudo clarinho. Por exemplo, dia e horário que vai estabelecer a visita, que vai buscar a forma como vai buscar, quem vai pegar, dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe, porque de repente um domingo que seja dia de visitas do pai é dia da mãe, nada mais justo do que ele ceder esse dia para a mãe. É bom senso, né, doutor? Sim, mas às vezes na hora o bom senso não tem. Então, por isso, há necessidade de se deixar muito bem estabelecido. Então, dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe, final de ano, Natal e Ano Novo, como é que vai ser? Normalmente, né, o que assim, a gente sugere? Passa o Natal com um, Ano Novo com o outro, no ano seguinte inverte, ou passa o dia do Ano Novo, do Natal com um, a véspera com o outro. Se não tiver como eles chegarem a um acordo, você tem que deixar no papel. Uma hora vão entrar num acordo, mas tem que deixar no mínimo estabelecido. Férias escolares, né? De repente o aniversário do pai, o aniversário da mãe, o aniversário da própria criança, como é que vai ser... estabelecido, né? Como é que ele vai ser comemorado? Tem que ser um dia de comemoração e não um dia de briga, né? Não, é verdade. Doutora, agora em condições normais, uma criança que ainda não completou, evidentemente, né, se até redundância, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que criança é até 12 anos, né? Mas vamos aí falar aí de uma idade média aí de 7 anos, 6 anos. Em condições normais, esse menor, a guarda é da mãe? É daquele que tiver melhores condições para cuidar da criança. E quando é estabelecido essas melhores condições, doutor? Para se estabelecer a guarda e a visita, normalmente o primeiro pedido que o juiz, um dos primeiros pedidos que o juiz faz é um estudo psicossocial, que as partes serão atendidas pelas psicólogas e assistentes sociais da equipe técnica do fórum, realizado um laudo, né, um estudo, e o juiz vai se basear por aí. Às vezes elas vão dizer, não, olha, eles estão em plenas condições de a mãe ter a guarda, ou não, se a mãe está pedindo, por exemplo, a guarda, ou o pai, não, realmente é melhor ficar com o pai porque tem esse problema. O estudo psicossocial vai dizer, realmente, se está acontecendo, inclusive, uma alienação parental. Né? Hoje, infelizmente, a criança acaba existem muitas situações que os filhos acabam sendo moeda de ataque entre pai e mãe. E doutora Fátima, a gente sabe muito bem o que significa, né, a alienação parental. Eu gostaria que a senhora fizesse assim, em linhas breves, o que significa para as pessoas que estão nos acompanhando. Muito simplesmente, bem simples para se entender, a alienação parental é quando ou o pai ou a mãe utiliza o filho começa a denegrir a imagem de um ou do outro para a criança. Então, por exemplo, a guarda está com a mãe e o pai, eu não vou falar mal do pai não, né? Mas vai com o pai e chega lá, ele fica, olha, a sua mãe não deixa eu te ver, a sua mãe não usa o dinheiro que eu pago para os alimentos para comprar roupa para você, para comprar sapato, ela sai no barzinho, ela vai fazer cabelo, entendeu? A senhora falou, denegrir a imagem. Denegrir a imagem. Usar isso para tentar prejudicar a imagem do outro para a criança. Tá certo, doutor.
Meus amigos, chegou a hora de você ficar por dentro das novidades jurídicas. Fique por dentro. Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Lepore e nós estamos juntos em mais um Fique por Dentro. O programa de hoje é sobre o projeto de lei 6583 de 2013, que busca instituir o Estatuto das Famílias, mais um estatuto para o direito brasileiro, que já conta com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude, Estatuto do Idoso e provavelmente vai ter o seu Estatuto das Famílias. A pergunta é, esse estatuto vai trazer inovações substanciais ou o que nós já temos na legislação é suficiente e esse estatuto teria, então, apenas um papel pedagógico? A nosso sentir, na maioria dos seus dispositivos, o Estatuto das Famílias vai ter uma função eminentemente pedagógica, porque ele não inova em relação à regulamentação civil, de convivência familiar. O que nós já temos no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente já é suficiente para regulamentar as relações familiares. Ele vai inovar sim, à medida que, por exemplo, ele dispõe sobre tramitação prioritária de processos. Ele traz uma ideia muito interessante de se instituir na educação básica brasileira uma disciplina sobre a educação na família, uma disciplina na grade escolar sobre educação na família. E ele busca também instituir os conselhos de família. Conselhos esses que seriam um híbrido entre o que a gente tem hoje, por exemplo, na infância, dos conselhos tutelares e conselhos de direitos. Os conselhos de família seriam um híbrido entre conselhos tutelares e conselhos de direitos, porque eles seriam órgãos permanentes, autônomos, mas que fiscalizariam as políticas públicas relativas às famílias. Então, há de se esperar um tempo ainda para que esse projeto caminhe no Congresso Nacional. Ele ainda está numa fase muito embrionária na Câmara dos Deputados, mas a tendência é que ele vá passando sim pelas comissões da Câmara, vá ao Senado e que não encontre muitas dificuldades para ser aprovado. O que a gente espera é que possa haver alguma emenda significativa para inovar um pouco na regulamentação das famílias, porque, por exemplo, esse estatuto repete o conceito de entidade familiar que a gente tem na Constituição, de considerar como família apenas aquela decorrente do casamento ou da união estável entre homem e mulher, sem prestar atenção que o Supremo Tribunal Federal já disse que as famílias não se restringem às uniões entre homem e mulher. Enfim, vamos esperar então que durante a tramitação possam ocorrer algumas emendas que tragam uma alteração significativa sob o ponto de vista jurídico, para que o Estatuto não tenha uma função eminentemente pedagógica. Esse foi mais um Fique por Dentro e agora você continua com o ADVJus. Até a próxima. Legal intervalinho, voltamos já já. Aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Cartório Postal, conectividade, versatilidade e segurança. Solicite seus documentos de qualquer lugar do Brasil. Levantamento de certidões, pesquisa patrimonial, notificações e protestos, registros de contratos e gerenciamento eletrônico de documentos. Consulte e descubra tudo o que podemos fazer por você. Cartório Postal, rápido e fácil. Eliseu Guilherme 724, Piso Superior Boulevard. Fone 3329-3005. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. A Lavanderia Bonaseco é especialista em limpeza a seco e a água, em vestuário, cama, mesa, banho, cortinas e tapetes. Presta serviço de passadoria, embalagem de roupas e delivery. Confira no site os pacotes e promoções oferecidos e ganhe cortesias especiais com o cartão Fidelidade. Venha conhecer o diferencial Bonaseco. Presidente Vargas 973. Aberta aos sábados até às 13 horas. Fone 3329-6471. Legal, voltamos então com o ADVJus. Doutora Fátima, tá feito lá o pedido de guarda, ela está regulamentada, né?
E as visitas também. E eu gostaria que a senhora falasse agora a respeito daquela obrigação da pensão, né? Esse é um item, assim, ultra importante. O que a senhora fala a respeito, doutora? Bom, normalmente, quando se entra com pedido de regulamentação de guarda e visitas, a gente também propõe a ação de alimentos, em separado, né? A obrigação é daquele com quem a criança não está, com quem não está com a guarda da criança. Pode ser tanto a mãe quanto o pai, né? Então, no que se baseia os alimentos? Os alimentos baseiam na necessidade de quem precisa, de quem está pedindo. Então, você tem que comprovar as suas necessidades e se baseia na possibilidade de quem tem que pagar. Você tem que provar de que a pessoa tem condições de pagar o que você está pedindo, né? Então, você tem que provar a sua necessidade e a possibilidade de quem tem que pagar. Normalmente, quem tem um vínculo empregatício, até 1/3 dos rendimentos líquidos, né? Aí depende também se tem outra família, se tem outros filhos, as condições, tem uma série de itens, né? E se a pessoa não trabalha, não tem um vínculo empregatício, normalmente o alimentos baseia-se no salário mínimo, no valor do salário mínimo. Percentual do salário mínimo, vamos assim dizer, porque hoje o salário mínimo é R$ 724 e a realidade da grande maioria não tem condições de pagar um salário mínimo de pensão alimentícia. Então se baseia nesse fator. Estabelece o dia imediato, recebendo a ação, o juiz já vai estabelecer alimentos provisórios, que é o valor que ele vai ter que pagar enquanto não se decide o valor certo dos alimentos. E o juiz vai se margear nos fatos que o advogado colocar ali. Então, por isso que você tem que instruir direitinho o processo, com provas, com documentos que leve o juiz a acatar o seu pedido, né? A pessoa não é encontrada ou estabeleceu o valor, teve sentença, ela ficou com aquela obrigação daquele valor e não pode, por um motivo, não sei, ficou cometida de uma doença e não era registrado, então não tem auxílio algum, não tem benefício algum, né? Ela pode ter realmente constituído outra família e não está mais em condições de trabalhar, outras implicações, ou simplesmente sumir no mundo, né? Infelizmente existem essas pessoas também. Não localizando essas pessoas, a criança pode pedir alimentos para os avós. Os avós maternos e paternos, né? Que a obrigação também se estende a eles. No fundo, particularmente eu, quando entro com uma ação de alimentos contra os avós, é no intuito de que os avós peguem o responsável e falem, vem cá, a obrigação é sua. Exatamente, porque às vezes o oficial de justiça certifica que foi até o endereço indicado, que é o endereço onde ele mora com a mãe, com o pai, e a mãe e o pai diz que não sabe dele, que ele mudou para outro estado, não tem endereço, e a gente sabe que a pessoa está ali. Então, se ela está... É uma forma de chamar a responsabilidade. Exatamente, chamar a responsabilidade. Doutora Fátima, o que a senhora aconselharia, por exemplo, no caso de não ter nenhuma regulamentação ainda, no caso aí a guarda é mútua, né, do pai e da mãe, e o menor está lá com a mãe, e o pai ele quer antecipar tanto no pagamento do benefício da pensão e também quanto ao regulamento da guarda de visita. Qual é o procedimento, doutora? Você entra com um pedido de oferecimento de alimentos, né? Ao invés dele ser chamado para a obrigação dele, ele está antecipando. Exatamente, ele está se colocando à disposição dessa obrigação. Então ele vai oferecer que ele quer pagar um X de valor. E isso é comum, viu? E em contrapartida ele vai ter o horário também que ele pode... Visita não tem nada a ver com alimentos. E mesmo que ele não esteja pagando os alimentos ou não tem alimentos, ele tem o direito a visitas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é muito importante você conseguir. Exato. Isso faz muita confusão na cabeça das pessoas, do pai, da mãe, principalmente da mãe, né? A gente nem tira a razão, porque às vezes está passando necessidade, precisa da contribuição também do pai, né? Mas aí ela estabelece isso, olha, você não está pagando, você não vai ver. Não é por aí. Não é por aí, né? O argumento não é este. Não pode. Não. Então, como você me perguntou, ele pode entrar com oferecimento de alimentos, que é uma ação, e ele pode entrar com um pedido de regulamentação de guarda, visitas e alimentos. Guarda e visitas, né? Da mesma forma como a mãe
poderia estar entrando pedindo para regulamentar. Certo, aí tanto faz ser um como o outro, né? É importante consignar, né, doutora, que no caso de menor, tá envolvido os interesses do menor, ele tem que ter prioridade sobre o que pensa o pai ou sobre o que pretende a mãe, não é por aí? Eu penso e digo o seguinte, o casamento pode ter acabado, mas a família não acaba. Certo. Porque se tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem uma família, eles têm uma história. E vai continuar. Muito não bem. tem esse filho. Muito bem. Não é? E pai e mãe tem que dar certo. Ele não pode dar errado. Porque o filho é o reflexo do que vem dentro de casa. Certo. Então o pai e a mãe tem que pensar nisso. O foco é o filho, tem que ser esse. O bem-estar do filho. Eu até digo para as pessoas que nós atendemos, para os nossos assistidos, vocês não precisam ser amigos de ficar contando piadinha, mostrando os dentes, mas precisam saber conversar. Sem dúvida. Né? As pessoas não sabem conversar. É verdade. Então eu digo assim, vocês querem conversar? Você vai sentar um do lado de uma mesa, o outro do outro, com uma mesa de preferência larga, porque se um tentar pensar em agarrar o outro, vai ter uma distância impedindo. Né? Então eu acho nesse sentido aí que o foco realmente é por aí. Tem que pensar que mesmo que ele venha formar uma outra família, ele tem uma família. E aí ele vai ter que aprender, eu falo ele, as pessoas, tanto a mulher quanto o homem, vão ter que aprender a conviver com essas duas famílias. Essas duas realidades. Essas duas realidades. Isso mesmo. Né? Não tem outra forma. É verdade. Doutora Fátima Galo, nós chegamos no finalzinho do ADV Jus, eu quero te agradecer muito, viu? Fiquei muito feliz da sua visita aqui. Eu também agradeço muito o convite, também fiquei muito feliz pela entrevista. Obrigada. Tá certo, obrigado. Doutora. Obrigada eu. Ok, meus amigos, chegamos ao final de mais um ADV Jus, que vai voltar no próximo domingo. Eu aguardo você. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.